Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar mais um pouquinho sobre a Revolução Industrial, sobre um viajante deslumbrado com essa revolução, sobre a expansão britânica graças a essa revolução e sobre as ferrovias inglesas rompendo fronteiras após a Revolução Industrial. As ferrovias não foram sempre recebidas com alegria e naturalidade. No início da expansão ferroviária, uma geração inteira ficou dividida entre o ceticismo e a admiração por aqueles vagões a correr sob trilhos, soltando espessas nuvens de fumaça. Houve os que se recusavam a viajar por julgar que a velocidade do trem poderia causar cegueira. Outros temiam perder o juízo se fixassem os olhos num comboio em trânsito, pela razão de considerar espantosa a rapidez de seu movimento. Para os padrões da época, os trens eram mesmo de uma rapidez extraordinária, mas, na verdade, a velocidade, na década de 1830, chegava somente a 30 km por hora. Na década de 1850 já passava dos 60 km por hora. Havia, por outro lado, os que se maravilhavam com a novidade. O historiador francês Jules Michelet viajou de trem entre Londres e Liverpool em meados do século XIX. Descreveu deslumbrado, 50 léguas em 4 horas. Nada pode dar a ideia da fulminante velocidade com que se desenrola, como num conto de fada, este surpreendente panorama. Não corremos, mas voamos por cima dos campos, dos rochedos, dos pântanos, através de pontes suspensas de aquedutos cuja espantosa ousadia e solidez lembram a cada instante as construções etruscas e romanas. Planamos sobre os abismos. Está na obra Era do Capital, do Eric Hobsbawm, A predominância nos setores têxtil e ferroviário permitiu que os ingleses liderassem com folga entre os europeus a corrida em direção a outros continentes. A Nova Zelândia começou a ser colonizada por ingleses em 1837 e a Austrália, até então lugar de desterro, foi povoada por massas de imigrantes britânicos a partir de 1840. O Canadá, por sua vez, também foi o destino escolhido por muitos colonos ingleses. O problema do desemprego que começava a afligir os ingleses foi parcialmente contornado por essas colonizações. O século XIX foi o tempo de consolidação da classe operária inglesa, o proletariado. O proletariado na Roma Antiga era a classe mais baixa da sociedade, que só tinha sua prole, seus filhos como riqueza, para ajudar a produzir. No capitalismo, segundo a conceituação marxista, refere-se ao conjunto de trabalhadores assalariados, que eles recebem um salário, que têm de vender a sua força de trabalho para sobreviver, seja na indústria ou na agricultura. Cada vez mais afastados das formas domésticas de produção, os trabalhadores se agrupavam nas grandes fábricas. Já nas minas de carvão, apesar das bombas e guindastes mecânicos, era por meio do trabalho braçal dos mineiros com músculos e picaretas que se extraía o carvão mineral nas minas de carvão. A Inglaterra tornou-se, no decorrer do século XIX, o país com o maior e mais poderoso grupo de industriais, que de longe empregava o maior número de operários do mundo fabril. Tornou-se, sem trocadilho, a locomotiva do mundo. Os demais países tiveram de embarcar nesse processo de industrialização sob o risco de cair na total dependência do leão britânico. Há quem diga que a ferrovia impulsionou a Revolução Industrial, ao encurtar distâncias e permitir o transporte de mercadorias volumosas e pesadas para regiões até então nunca alcançadas. Ao ligar portos às cidades industriais, como a linha pioneira entre o Porto de Liverpool e a cidade de Manchester, possibilitou ainda um maior deslocamento populacional, ampliou a oferta de trabalhadores para as diversas indústrias e dinamizou o setor de serviços. A implementação das ferrovias exigia grandes somas de capital. Só depois de anos ou décadas dava lucro, o que afugentava muitos empresários. Na pioneira Inglaterra, o sistema ferroviário foi financiado pela iniciativa privada com participação efetiva dos grupos urbanos, que investiam suas poupanças em ações de empresas ferroviárias negociadas nas bolsas de valores. A atuação do Estado se restringia a conceder ou negar licenças para sua implementação. O Brasil não ficou de fora da expansão ferroviária inglesa. A ferrovia São Paulo Railway inglesa ligava o Porto de Santos, em São Paulo, à capital e à vila de Jundiaí. Passou a funcionar em 1867. Seu traçado visava escoar a produção de café e açúcar dessa região. Foi construída com capital, técnica e engenheiros britânicos. O trajeto, que incluía a escarpa do Planalto, implicou a construção de túneis, pontes e viadutos. Somente em 1946 foi encampada pelo governo brasileiro e transformada na estrada de ferro Santos-Jundiaí. Tem uma imagem aqui, de Marc Ferrer, da São Paulo Railway, feita em 1895. O bagulho que era sinistro, viu? A serra ali de São Paulo, de São Paulo para Santos. O bagulho era tenso. Todos os países do mundo interessados em implantar o sistema de transporte ferroviário tiveram de apelar para a Inglaterra, o único país capaz de um investimento de tamanha envergadura.
Foi assim que os empréstimos a empresas técnicas, as locomotivas e os ingleses começaram a se espalhar pelo mundo. Nos Estados Unidos, após o sucesso dos primeiros experimentos dos trens ingleses, um grupo de empresários da Pensilvânia comprou uma locomotiva da Inglaterra. Logo começaram as construções e os investimentos num ritmo ainda mais rápido do que na Europa. A rede ferroviária norte-americana saltou de modestos 65 km em 1830 para 4.500 km em 1840. Na década seguinte, os Estados Unidos contavam com uma malha ferroviária de 14.400 km. Em 1854, os Montes Apalaches eram cortados por 5 linhas ferroviárias que foram essenciais na expansão norte-americana para o oeste. Em 1869 foi inaugurada a primeira ferrovia transcontinental, ligando o Oceano Atlântico ao Pacífico, a Pacific Railroad, que diminuiu a duração de travessia de 6 meses em carroça, para 7 dias de trem. Tem a estação Shimbashi, abertura da primeira ferrovia do Japão em Tóquio no século XIX também, Tem uma gravura do século XIX de coleção particular. Então é isso aí. Isso é um pouquinho da história da Revolução Industrial. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.